E aí, Lux aqui. Só imagina que por um momento você é um samurai da Era Edo e do nada foi enviado vários anos no futuro onde está acontecendo um apocalipse. As pessoas começaram a virar monstro e a devorar umas às outras. E agora você vai ajudar uma garota a tentar achar a cura para esse vírus. Então galera, hoje nós estamos no anime Hibaichi. O anime começa com a garota que após sair do banho se apresenta como Funada, que agora vai ser Rebecca, uma garota de 18 anos de idade. Ela queria deixar aquele momento registrado para provar que ela realmente esteve ali. O ano é 2030 e ela está em Tóquio. Embora a área não exista mais, tudo se foi há cerca de 2 anos atrás, quando surgiu uma epidemia. Era um vírus que se espalhava facilmente. Essa doença teve início em Veneza e logo foi nomeada como Hibaichi. Países do mundo inteiro pesquisavam contramedidas. O primeiro caso do aparecimento dessa doença ocorreu em uma mulher que visitou Veneza em 21 de agosto de 2028. No começo, os militares conseguiram conter com sucesso o vírus, mas depois as infecções se espalharam em uma velocidade alarmante. Não tinha outra escolha a não ser aceitar o que estava acontecendo. Os monstros estavam em todos os lugares, tudo havia mudado. O mundo se tornou um lugar desolado e caótico. Mas Rebecca não quer desistir. Ela vai tentar criar uma cura e fazer o mundo voltar ao normal. A cena corta para o dia 15 de outubro de 1600 d.C., onde 2 homens estavam sendo deportados em um barco. O nome de um deles é Kanzaki, que foi exilado pelo bem do seu país. O nome do outro é Sanada, que foi exilado por mandar uma magistrada sacana em uma viagem só de ida para o inferno. Enquanto navegavam, de repente apareceu uma luz azul no mar, e quando perceberam, acordaram em Tóquio. Eles não entenderam o que estava acontecendo, até porque eles não conhecem aquele tipo de construção futurística. Depois de andarem um pouco, encontraram uma pessoa, mas aquele homem estava infectado pelo vírus Hibaichi e logo se transformou em um monstro. Eles não tiveram escolha a não se lutarem, porém, o monstro era bem resistente, até que a Rebecca chega e com uma arma de choque conseguiu neutralizar a criatura. Ela coleta uma amostra de sangue do monstro e pede que os dois a seguissem. Então eles entram no carro e trocam informações. A Rebecca contou o que aconteceu com o mundo e eles contaram que o Kanzaki é um samurai e o Sanada é um shinobi que vieram da Era Edo. O motorista, chamado Maeda, ao ouvir que eles vieram do passado e que o Kanzaki é um samurai forte, desce do carro para ir na sua casa buscar uma katana para entregar ao samurai, já que ele pode ser de grande ajuda para derrotar os monstros. Algum tempo depois eles chegaram no acampamento, e logo ao chegarem já foram vistos com maus olhos, principalmente pelo seu modo de vestir. Rebecca apresenta a eles a sua mãe e avisa que vai ver o doutor. Sanada ficou surpreso pela mãe dela não ter ficado chocada ao saber que eles eram do passado e até havia pedido a eles que contassem mais sobre a Era Edo. Rebecca explica que sua mãe é mentalmente desequilibrada e não sabe diferenciar entre humanos e monstros. Chegando na tenda do doutor, Adam fica com raiva porque não acredita que eles são viajantes do tempo e decide procurar por suprimentos. O doutor se apresenta como Yoshinaga. Ele estuda aqueles monstros que foram denominados como Gibia. Yoshinaga acredita que eles realmente vieram da Era Edo, até porque os monstros Hibaichis existem. O doutor explica que quando o humano é infectado pelo vírus, as células do seu corpo começam a se replicar de forma anormal, alterando os cromossomos humanos e causando a metamorfose para uma forma monstruosa. E assim que a vítima é picada por um Gibia, ela se transforma em 5 horas. Kanzaki avisa que não foi picado, mas levou um soco na luta contra o monstro. O doutor fez um teste perguntando se ele ouviu o som da água pingando, pois isso era um dos sintomas antes da transformação, mas aparentemente está tudo bem com Kanzaki. Depois saíram para ligarem as luzes, pois uma vez que os monstros não gostam da luz, eles aparecem mais intensivamente durante a noite, então eles iluminam bem o acampamento. Rebecca ligou a câmera e pediu pro Kanzaki contar algumas coisas sobre sua vida na Era Sengoku, principalmente suas habilidades com a espada. Logo em seguida ela leva eles até um dojo e pergunta qual deles é o mais forte. Em questão de espada o Sanada não tem chance, mas uma luta não se limita somente a isso, então eles são igualmente fortes. Rebecca pede pro Kanzaki lutar com ela e ele não precisa se segurar, pois ela é faixa preta de Kendo. A garota está fazendo isso para confirmar se ele realmente é forte ao ponto de poder proteger os seres humanos. Rebecca fica muito feliz ao ver que de fato ele tem as habilidades para derrotar aqueles monstros. Ela deu alguns acessórios como luvas e botas do século presente, e o Sanada deu um tapa no visual, ficando até de cabelo azul. Enquanto isso, Maeda, que havia ido pegar a katana, notou que ficou bem tarde, e ele só conseguiu voltar em segurança porque os guardas espantaram os monstros. Mas de repente, aconteceu um blackout, o que torna aquele local basicamente um campo de caça para os monstros, e logo o coitado do Maeda foi pego por um Gibia. Kanzaki, ao ver aquilo, pula atrás do Maeda e com a katana fatia o monstro, mas infelizmente o Maeda já havia sido perfurado pelo Gibia. Ele pede pro Maeda aguentar firme. Assim que ele derrotar os monstros, levará ele até a mãe da Rebecca. O doutor juntamente do Sanada estão fazendo a evacuação do local e também colocando fogo nas tendas para servir como fonte de luz e talvez espantar os Gibias. Sanada aproveita que encontrou cabos de aço e usa como arma ninja para derrotar um Gibia. Kanzaki entra em um tipo de modo berserk e sai fazendo a limpa nos monstros. O ninja também entra em cena para ajudar usando granadas e todos no acampamento ficam impressionados com aqueles dois. Ao amanhecer, o restante dos monstros foram embora por conta da luz, e o doutor começa a mandar dessa para melhor os humanos infectados com o vírus. Maeda pediu pro Kanzaki lhe dar o golpe de misericórdia antes que ele se transforme em um monstro. Galera,
O coitado do Maeda partiu dessa pra melhor. Como o acampamento foi arruinado e não restam muitas pessoas, a Yurika dá a ideia de irem pro interior. A região ao redor de Nagano é cercada por montanhas, então talvez tenham pessoas que não viraram Gibias, e em Niigata poderiam pegar um barco pro continente. O doutor achou uma boa ideia, porque em Niigata também tem um laboratório de pesquisa sobre o vírus, mas ele quer recuperar as amostras de pesquisa do vírus antes de partirem, e se derem sorte talvez até consigam um helicóptero. Chegando no prédio onde estão as amostras do vírus, o Yoshinaga pede para tomarem cuidado, porque, como ali está escuro, pode ter monstros, mas o Kanzaki vai derrotando todos até chegarem na sala onde o Yoshinaga vai fazer a cópia dos dados. Enquanto isso, o restante foi coletar comida e tudo que pode ser útil. Brian volta até o doutor e pergunta se ele vai conseguir criar uma cura, pois ele já perdeu muito dos seus homens, e se eles conseguirem desenvolver uma cura, a morte deles não terá sido em vão. O doutor responde que já está quase conseguindo, e com a ajuda do Kanzaki Sanada logo estará pronta. Algum tempo depois, eles chegaram na cobertura onde vão pegar o helicóptero, mas o Kanzaki sente que estão sendo observados. Só então viram que tem um homem com a aparência de um monge desacordado na cobertura do prédio ao lado e decide que irão ajudá-lo. Porém, foram pegos desprevenidos por um ataque sonoro de um monstro irregular que aparentemente pode aparecer durante a luz do dia, prendendo o helicóptero no maior estilo Homem-Aranha. O ninja tenta soltar o helicóptero com granadas, mas aquela teia é muito resistente. Vendo que estão em perigo, Kanzaki decide lutar com a criatura, mas tem sua katana quebrada. Sanada, ao notar que o monge está acenando para eles, decide pedir ajuda e joga o fio metálico para ele puxar o mais forte que conseguir. Assim o helicóptero ficou em altura razoável, onde eles conseguiram pular na cobertura do prédio ao lado, mas o Brian acabou tendo sua perna machucada pelo ataque do Gibia. O ninja, para ajudar o Kanzaki, joga o helicóptero na criatura, causando uma grande explosão. Mais tarde naquela noite, o monge se apresenta como Onikura Yokinojo, um guerreiro monge famoso que vem de um passado ainda mais antigo que o Kanzaki. Na manhã seguinte, enquanto o ninja e o monge estão dormindo, o grupo do Kanzaki vai procurar por mantimentos e coisas úteis, e o doutor aproveita para cuidar da perna do Brian, mas infelizmente Brian estava infectado pelo vírus Gibia e acaba se transformando em um monstro. Adam, que estava por perto, dispara na criatura para defender o doutor, só então é que ele se dá conta de que aquele era o seu amigo Brian. Enquanto coletavam suprimentos, Rebecca nota que sua mãe desapareceu e todos começam a procurar por ela. Quando o Kanzaki a encontra, ela estava na entrada de uma exposição de armas da era antiga. Lá, o Kanzaki, o ninja e o monge encontraram as armas que usavam na sua época. Rebecca fica se questionando se aquilo é realmente uma coincidência. Assim que saíram do prédio, o local estava infestado de monstros, pois tudo ficou nublado devido à chuva. Eles começaram a abrir caminho usando suas armas, todos de maneira habilidosa, mostrando que passaram por anos de treinamento. Kanzaki entra novamente no seu modo berserker, fatiando vários monstros. O Yoshinaga e o Adam também chegam e todos começam a matar os monstros de maneira desesperada e com muita dificuldade conseguiram fugir, mas o Kanzaki acabou se machucando, pois havia se esforçado muito durante a batalha. De repente, o pneu do carro furou e o barulho chamou a atenção dos monstros, e ficou na responsa do ninja e do monge protegerem a todos, já que o Kanzaki ainda estava se recuperando. Mas eram tantos monstros que eles sozinhos não dariam conta, então o Adam anda na direção dos monstros com uma bomba. Todos perceberam que ele estava contaminado pelo vírus. Adam deitou em posição fetal e esperou o momento certo para detonar a bomba, e aquilo deixou a Rebecca bem triste, mas foi graças ao sacrifício dele que eles conseguiram fugir. Quando o Kanzaki acorda, contaram para ele o que havia acontecido com Adam, e o mesmo se culpa porque se ele não tivesse desmaiado, aquilo poderia não ter acontecido. Mas a Rebecca diz que aquilo não é verdade, tanto Brian quanto Adam lutavam pela paz, e estavam preparados para tudo, até mesmo para dar a própria vida. Algum tempo depois, a Yurika estava arrumando a roupa do monge. O ninja até comenta que ele ficou todo corado e pergunta se por um acaso ele tá ficando gamado na mãe da Rebecca, apenas para ser repreendido pelo monge. Mas o monge realmente não quer morrer sem saber o que é uma mulher. O doutor para em um local para se reabastecerem, mas enquanto procuravam por suprimentos, a Rebecca acabou sendo capturada por um grupo de prisioneiros fugitivos. O líder deles, o metido Yakuza, pede para deixarem seus suprimentos e ninguém vai se machucar. Porém, o Kanzaki vai à frente indignado, porque mesmo agora há pessoas oprimindo umas às outras. O chefe dos prisioneiros, ao saber que o Kanzaki é um samurai, o desafia para uma luta de espadas, mas ele é desarmado facilmente e com isso eles vão embora. De volta na estrada, eles acabam se deparando com um túnel, e como não tem uma rota para fazer o contorno, eles terão que passar por ali mesmo, mas como previsto, o local estava infestado de monstros. Enquanto o Kanzaki, o ninja e o monge lutavam, o doutor teve a ideia de usar granadas para tirar os carros que bloqueavam a estrada. Rebecca, querendo ajudar para que todos possam escapar com vida, pegou as granadas e até conseguiu tirar os carros, mas acabou caindo na volta e foi encurralada por um monstro. Todos queriam ajudar, mas ninguém conseguia porque estavam cercados por monstros. Porém, apareceu uma mulher desconhecida com uma escopeta e salvou a Rebecca. Depois de um tempo, eles conseguiram limpar todos os monstros daquele túnel. A mulher que salvou a Rebecca se apresenta como Ayami, uma ex-policial. Yurika agradece por ela ter salvo sua filha e aproveita para convidar a Ayami para viajar junto com eles. O Yakuza estava observando de longe e afirma que aquelas pessoas realmente não são normais. Eles voltam para a estrada e a Ayami leva eles até uma casa de banho. Lá todos podemos
puderam descansar em um bom banho termal. Yurika, vendo as cicatrizes da Ayami, comenta que ela deve ter passado por muita coisa, e a Ayami acha bonito ver uma mãe e uma filha se dando tão bem. Já que ela tocou no assunto, Yurika pergunta sobre seus pais, mas a Ayami diz que sua mãe foi morta por um Gibia, enquanto seu pai é um Yakuza que cometeu muitas coisas ruins e foi preso. Ela virou um policial justamente para poder prender o próprio pai. Do lado dos homens, o doutor explica que as fontes termais ajudam a curar os ferimentos, então é bom Kanzaki dar um mergulho. Kanzaki lembra que seu mestre dizia a mesma coisa, e eles começam a perguntar sobre seu mestre, mas o Kanzaki decide sair do banho termal mostrando várias cicatrizes em suas costas, e o mesmo afirma que eles não precisam se preocupar, pois são cicatrizes velhas, mas todos perceberam que aquelas cicatrizes são na verdade bem recentes. Kanzaki tem um flashback que mostrava que seus pais morreram durante a guerra, e como ele foi acolhido ainda quando criança pelo seu mestre Albert, que fazia parte da maior família de espadachins daquela época, mas alguns anos depois seu mestre infelizmente morreu devido a uma doença. Ele reflete consigo mesmo que deve haver algum motivo pelo qual ele veio para o futuro, então Rebecca aparece avisando que já vão sair. Um tempo depois o doutor nota que tem um carro seguindo eles, e a Ayami fica surpresa ao ver que era seu pai. Os Yakuza tentam parar o carro deles para roubar os suprimentos, pois já estavam quase sem comida, porém acabam se dando mal porque logo à frente estava o mesmo Gibia irregular que o ninja pensou ter matado com a explosão do helicóptero. A criatura gigante começa a tomar a forma de um T-Rex e com facilidade joga o carro dos Yakuza para longe. Kanzaki e o ninja foram tentar fazer alguma coisa enquanto mandava o monge resgatar os Yakuza. Depois de um tempo, o monge conseguiu resgatar todos da Yakuza, mas o ninja e o Kanzaki estavam tendo problemas para enfrentar o T-Rex, pois a criatura era muito resistente ao ponto deles nem conseguirem sequer causar um pequeno arranhão. Enquanto isso, Yurika questiona se aquele era o pai da Ayami. A mesma responde que sim, alegando que até agora ela pensava em prendê-lo, mas se ele morrer ali, também estava bom. Rebecca interrompe dizendo que seu pai já morreu e que ela tem inveja pelo pai da Ayami ainda estar vivo, e mesmo que ele seja da Yakuza, ela ainda pode fazer algo a respeito, portanto ela deveria ser mais sincera com seus sentimentos. Então, temos um flashback do dia que a mãe da Ayami morreu. Ela foi infectada pelo vírus Gibia, e a Ayami teve que finalizar a própria mãe. A Ayami tomou uma decisão e bolou um plano para se livrar do T-Rex. Do outro lado, vemos que os três estão tendo bastante dificuldade lutando contra aquele monstrengo, até que a Ayami aparece em um carro pique piloto de fuga e mete o atropelo no Gibia jogando ele no rio, e o mesmo foi levado pela correnteza. Nesse momento, a Ayami dá um sermão no seu pai, perguntando se ele não tem vergonha de atacar os sobreviventes para roubar mantimentos, e aquilo tocou o coração do velho. A situação piora quando a Ayami conta que sua mãe foi morta por um Gibia, por isso ele não deveria atacar as pessoas, e sim se vingar daqueles monstros. E essas palavras pesaram na mente do chefe Yakuza. A Ayami finaliza dizendo para ir embora dali e nunca mais aparecerem na frente dela. Kanzaki desmaia novamente, já que não estava totalmente recuperado e ainda teve que enfrentar o T-Rex. Quando ele acorda, Yurika diz que ele está com febre e que precisa descansar por pelo menos 2 ou 3 dias. Portanto, a próxima parada é uma fábrica de alimentos que tem ali perto. Chegando na fábrica, é possível ver que tem alguns Gibias do tipo lagarto, e a Ayami se voluntaria para eliminá-los. Enquanto levavam Kanzaki para a fábrica, a Yurika acaba sendo ferroada por um Gibia. Quando o ninja nota o que aconteceu, rapidamente elimina o Gibia com a kunai, e logo em seguida Yurika desmaia. O doutor diz que ainda tem uma chance da Yurika ficar bem, pois se a lagartixa tiver ferrado alguém nas últimas 24 horas, o ferrão pode estar vazio. Sendo assim, eles levaram tanto a Yurika quanto o Kanzaki para descansarem na fábrica. Mais tarde, naquela mesma noite, quando Rebecca acorda, se dá conta de que sua mãe havia desaparecido. O ninja e a Ayami saíram para lutar ao local e procurar pela Yurika, enquanto que o monge vai ficar de guarda para cuidar do Kanzaki e da Rebecca. Algum tempo depois, Rebecca notou que sua mãe deixou uma carta debaixo do travesseiro. Na carta, ela pedia desculpas por não poder acompanhar sua filha até o fim da sua jornada, mas ela não pode se esquecer de que ainda tem seus amigos, e caso ela não se transforme em um Gibia, ela voltará, mas até lá ficará desaparecida. Rebecca não se aguenta e começa a chorar, pois ela já perdeu seu pai e agora também está perdendo sua mãe. O monge tenta confortá-la, dizendo que desde que chegou ali, o sorriso dela tem sido o que motivou ele a continuar vivendo, e ele fará de tudo para que ela não se sinta sozinha. Rebecca então decide dar para ele um amuleto que sua mãe lhe deu na época de escola, e para ele não perder, decidiu costurá-lo na roupa dele. Do outro lado, o ninja e a Ayami passaram por um carro velho e não notaram que lá dentro estava Yurika, infelizmente se transformando em um Gibia. Um pouco mais à frente, eles derrotaram alguns Gibias em um armazém e começaram a fazer o loot do local, pegando mantimentos, medicamentos e coisas úteis. Com o objetivo deles completos, já podem voltar para onde estão os outros. Enquanto isso, o monge e a Rebecca escutam barulhos de Gibia. Acontece que tinha uma horda de monstros voltando pro armazém, pois estava próximo do nascer do sol, e como Kanzaki estava desacordado, os dois precisavam proteger o local, porém, o monge tranca a porta do armazém com a Rebecca dentro. A garota reclama, já que o plano era os dois lutarem juntos, mas ele retruca que não se importava em morrer lutando para proteger o sorriso dela. Pela manhã, quando o ninja e a Ayami chegaram, viram um monte de Gibias no chão. Eram tantos que eles começaram a ficar preocupados, e mais à frente viram um monge todo machucado, e foi aí que ficaram em choque, pois o monge já estava morto. A Ayami abriu o portão do armazém, e quando Rebecca viu o monge caído, começa a chorar. O ninja e a Ayami viram logo
ao lado o corpo de um Gibia com as roupas da Yurika, e perceberam que provavelmente ela foi a causa da morte do monge, pois ele não conseguiria lutar direito contra aquele Gibia sabendo que ela era a mãe da Rebecca. Kanzaki finalmente acorda e vendo que o monge está morto, ele se despede do seu amigo. Mais tarde, o doutor diz que eles devem fazer um pequeno desvio e passar pelo centro de pesquisa de tratamento do vírus. Talvez lá eles encontrem dados da pesquisa que ajudem a desenvolver uma vacina contra o vírus de Biate. Então eles devem partir pela manhã. Antes de partirem, a Yami preparou algumas coisas para se defenderem contra os Gibias, porque ela não queria ver mais nenhum de seus amigos morrerem. E pro ninja ela também arrumou uma Kusarigama. Ele agradece e afirma que na sua época trabalhou com um amigo que era bem habilidoso com essa arma e que ele havia aprendido um pouco com ele. Na manhã seguinte, eles pegaram a estrada e não muito tempo depois chegaram no centro de pesquisa do vírus, mas o prédio e os arredores estavam lotados de monstros. Só que mesmo assim eles precisavam avançar, mesmo que isso custasse suas vidas, pois era pelo bem de toda a humanidade. Como o monge não estava mais entre eles, o ninja avisa que vai na frente e o Kanzaki deve ficar na retaguarda. Mas na verdade, ele propôs esse plano porque prefere se sacrificar do que ver mais um amigo morrendo. Só que nesse momento também chegou o pessoal da Yakuza, e ao contrário do que todos pensaram que eles só queriam causar problemas, o chefe Yakuza avisa que quer ajudar para retribuir o favor por terem sido salvos por eles no ataque do T-Rex. E surpreenderam a todos porque até que eram habilidosos na medida do possível e trabalhavam bem em equipe. Até o chefe Yakuza entrou na luta para derrotar os Gibias, tanto que salvou sua filha de tomar um ataque pelas costas. Graças à ajuda do pessoal da Yakuza, uma luta difícil que provavelmente teriam baixas, se tornou uma luta tranquila e sem casualidades. Kanzaki e o líder Yakuza ficam de frente e se cumprimentam, agradecendo pela ajuda e por tudo que havia rolado. Basicamente não havia mais conflito entre eles. O doutor foi para a sala de pesquisa, enquanto que os demais estão comendo curry feito pelo carinha das bombas da Yakuza. Rebecca leva um pouco de curry pro doutor e aproveita para perguntar como vai o andamento da vacina. O mesmo responde que está quase pronta. O cara das bombas arrumou o gerador que abastece a energia de todo o prédio, deixando o local bem iluminado. E a Rebecca teve a ideia de fazer tipo uma entrevista onde todo mundo se divide em grupos de 2 para se conhecerem melhor. O ninja gostou bastante da conversa que teve sobre dinamites com o carinha das bombas, e o líder Yakuza aproveitou a oportunidade para pedir perdão para sua filha e dizer que quer passar o resto do tempo que lhe resta com ela. Só que a Yami não pode perdoá-lo logo de cara, porém está tudo bem para ele, pois com o passar do tempo vão conseguir se entender, já que são pai e filha. No dia seguinte, o Gibi regular aparece novamente. Kanzaki e o ninja vão lutar, enquanto que o restante ficará responsável por dar apoio, mas por algum motivo o monstro estava apenas na defensiva, até que resolve ignorar eles e subir no prédio, aparentemente procurando por algo. Os nossos heróis tentam diversas maneiras de parar o monstro, desde ataques diretos, tiros e até dinamites. O ninja teve a ideia de usar bombas para jogar o monstrengo pela janela e aquilo deu resultado, pois o monstro começou a apontar para o andar do prédio onde estava o doutor um pouco antes de morrer. O doutor finalmente terminou a vacina, mas de repente ele começa a descer o prédio correndo, não acreditando no que estava acontecendo. Ele chega no corpo do Gibia se perguntando como eles ousaram matar a Meteora. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, então ele começa a explicar que ele e a Meteora não são daquele planeta. No planeta dele, quando se bebe soma, o sangue de Deus, a pessoa ganha poderes especiais. No entanto, se você for incompatível, acaba se transformando em um monstro. O pai da Meteora estava estudando a criação do sangue de Deus artificial, e o doutor era o aprendiz dele, como também o noivo da Meteora. Mas um dia, ela acabou bebendo o sangue de Deus artificial por engano e se transformou nesse monstro. O pai dela e o doutor colocaram ela em uma cápsula criogênica e começaram a buscar por um meio de tratamento. Porém, na mesma época, o governante do seu planeta morreu durante a luta pelo sangue de Deus. Então, ele recolheu amostras dos monstros para tentar desenvolver a vacina e fugiu do seu planeta levando a Meteora. Mas no processo, sua nave acabou quebrando e a Meteora, junto com as amostras de sangue, caíram em direção da Europa, enquanto que ele caiu no Japão. Já que a Meteora havia se tornado uma falha completa, ele queria pelo menos criar uma vacina para devolver seu intelecto humano. E como vieram do mesmo planeta, a Meteora conseguia seguir suas ondas cerebrais. É por isso que se depararam com ela tantas vezes. Agora que ele não pode mais salvar a Meteora, ele não tem mais nenhum propósito de vida. Então ele também não permitirá que nenhum deles saia vivo dali. E joga uma injeção na Yami, alegando que além da vacina foi criado um vírus que transforma humanos em um Gibia ainda mais perigoso. Além de que ele usará a vacina para se transformar em um Gibia que mantém o intelecto humano para se vingar deles com as próprias mãos. O chefe Yakuza se desespera pedindo aquela vacina para que sua filha possa pelo menos manter o intelecto humano, mas o doutor ignora o pedido do Yakuza e usa a vacina para se transformar em um monstro. Nesse momento, a Yami se transformou em uma criatura grotesca e durante a luta foi eliminando um a um o pessoal da Yakuza. Kanzaki, vendo que eles estão com problemas, deixa o doutor com o ninja e vai ajudar os Yakuza derrotando o monstro que a Yami se tornou em apenas um ataque. Só que agora, do grupo da Yakuza, apenas o chefe continua vivo, então eles se juntam para lutarem contra o doutor, que acabou evoluindo mais uma vez. E como ele disse, ele continua mantendo sua consciência humana e consegue se comunicar mesmo tendo se transformado em um Gibia. Kanzaki pede pro Yakuza e a Rebecca fugirem dali. O ninja
ninja vai tentar criar uma oportunidade para o Kanzaki dar um checkmate no monstrengo, mas à medida que a luta progride, o Doutor vai melhorando sua capacidade física e eventualmente consegue acompanhar a velocidade dos ataques do ninja. E mesmo com Kanzaki se juntando à luta, os dois não conseguem dar conta daquele monstro, mas Rebecca retorna com arma de choque e atira no Doutor, pois anteriormente o próprio Doutor contou para ela que Gibias são fracos contra eletricidade. Apesar do ataque da Rebecca ter sido efetivo, não durou muito, porque o Doutor evoluiu novamente. Ele também explica que o Kanzaki, o ninja e o monge só foram trazidos para essa época por conta do desejo da Rebecca de conseguir poder para salvar a humanidade. Basicamente, antes da sua nave cair e ficar presa na órbita terrestre, ele estava controlando ela por ondas cerebrais. E quando os Estos da nave se transformaram em cometas e começaram a cair, foi justamente quando Rebecca fez o seu desejo. E o poder contido na nave reagiu às ondas cerebrais da Rebecca, realizando o que ela pediu. Nesse momento, a garota se sente culpada porque eles vieram para esse mundo pós-apocalíptico por conta do seu desejo. Quando já estavam quase sem esperanças, o Yakuza aparece e entrega sua espada para o Kanzaki, dizendo que é uma boa espada apesar de não ter o nome. Então ele se despede de todos e corre em direção ao Doutor, mas é facilmente perfurado pelo mesmo. Só que aquilo fazia parte do seu plano. Ele se deixou ser atingido para usar várias dinamites que tinha preso em seu corpo na tentativa de levar o monstro junto com ele e se vingar pela sua filha. Mas apesar do sacrifício do Yakuza, aquilo não foi o suficiente para eliminar o monstrengo. Porém, Kanzaki age rápido, aproveitando aquela oportunidade para dar um checkmate e eliminar o Doutor. Por conta de todo o barulho que fizeram durante a luta, o local está lotado de Gibias, portanto eles terão que fugir usando um barco. Mas o Kanzaki se desculpa dizendo que não pode ir com eles, pois acabou sendo arranhado por um Gibia durante a luta com o Doutor. No entanto, se ele não se transformar em um Gibia, dará um jeito de se reencontrar com eles. Rebecca entrega um GPS que mostra a localização do outro, e o Kanzaki vai embora dizendo que se encontrarão de novo. O ninja diz que Kanzaki sempre cumpre suas promessas, então se ele disse que se encontrarão de novo, ele definitivamente não vai morrer. E a primeira temporada acaba com ele partindo para enfrentar essa horda de monstros. Espero que tenham gostado, pessoal. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!